noite, mestre. Boa noite. Me ouve bem? Sim, sim, Ok. Vamos pôr os dois ouvidos aqui que fica melhor. tá tranquilo. Aí. É, esse vídeo ele vai ao vivo agora, mas depois ele vai ser editado para ir para o YouTube e para o Spotify, né? Para ficar para a história. Então, Positivo. esse agora a gente pode ficar à vontade, falando uma boa, mas a versão final vai ser bem legal. Vai ser o resumo, o suprassumo do negócio. Geralmente a gente corta só alguma coisa que repete, então, coisa pouca, Aham. assim, só para dar uma polida na questão do tempo, né? Perfeito. Mas queria aproveitar para me introduzir, né? Você não me conhece, eu sou Leonardo Morandas, sou representante da Adidas Taekwondo no Brasil, já há 12 anos. Sou de Recife, Pernambuco. Sou também o criador da marca Strike Sports. Uhum. E agora, um pouco antes da Olimpíada, nós criamos o Strike Podcast para contar a história de todos os que participaram das Olimpíadas, né? Desde a primeira atleta, que foi Carmen Carolina, Uhum. até até o atual. Mas eu parei em 2016 para que a gente pudesse viver primeiro a história, né, de Tóquio 2020 e depois entrevistar as pessoas de forma individual. Eu já conhecia seu trabalho, né? Sei que você tem uma posição na coordenação da parte de arbitragem com a confederação, mas eu confesso que até então não estava ciente que você ia participar de Tóquio, né? A arbitragem em geral acontece esse tipo de coisa, né? Sim. Não está ali nos holofotes. Então, assim, eu queria hoje, né, que a gente pudesse conhecer a sua história, até chegar nesse momento tão especial para nós do Taekwondo, né, da sua participação aí nas Uhum. finais, e no ato de vídeo que a gente percebeu, né, que é muito importante, né, essa responsabilidade muito grande você estar ali. Eu acredito até que maior do que você estar ali na frente, né, para falar a verdade. Tem um pouco de experiência Exatamente. também, então eu sinto um pouco do que a gente passa ali, né? Em cada Uhum. etapa do taekwondo envolvido de alguma forma e eu sei que a arbitragem é algo de muita responsabilidade. Então eu queria conhecer, né, como é que é a sua história no taekwondo, né? De onde veio esse nome tão diferente também, né? Que eu também não sei pronunciar. Certo. Agora, Bom, meu nome ele é uma mistura de origem austríaca com espanhola. O Drosg, que é o meu sobrenome mais complicado de pronunciar, segundo me contava minha mãe e o pai dela, meu avô, é uma mistura de várias nacionalidades europeias. No entanto, o nome tem origem austríaca, porém a última letra do nome, que é C, originalmente deveria ser G. Algum notário de cartório, na hora de registrar, mudou e daí seguiu, né? Ficou assim mesmo. Mas eu tenho atualmente parentes na Itália, onde o sobrenome tem a finalidade, a finalização em G, e que pertence à mesma árvore genealógica, né, da família original. Então, daí a gente já desvendou esse segredo. Já o Mendoza, não, esse é 100% espanhol. Né? Meu pai, nasceu na Espanha, né, migrou para o Brasil, e daqui conheceu minha mãe e aí a gente seguiu, né? Já sobre a minha história, como todo garoto, né, da década ali de 70, 80, toma muito croque na escola, precisava aprender alguma coisa, não só para gastar energia, mas também para me defender. Eu comecei com meus 6 anos de idade, eu sou nascido em 74, então mais ou menos por volta de 79, 80, minha mãe me colocou no judô, né? O meu primeiro sensei, infelizmente, faleceu esse ano, é o pai do Davi Moura, né, que é atleta da seleção brasileira também, que é aqui da minha cidade. Oscar Fenelon Miller é o nome dele. qual é a tua Então, cidade? é No Cuiabá, Mato Grosso. Cuiabá, Mato isso, Grosso. a capital do Mato Grosso. E daí eu treinei até os meus 7 anos e meio, por aí, e como toda criança, desinteressei, e aí fiquei naquela. Não tinha um esporte, algo que eu me identificasse. Então, com meus 11 para 12 anos, na Vila Militar da Força Aérea, próximo à minha casa, né, eu conhecia todos os militares lá, e então surgiu
o Reginaldo. Reginaldo ele era terceiro sargento e veio do Rio de Janeiro para cá. Ele foi aluno de João Roquim. E comecei a treinar com ele. Eu não sabia, não conhecia nada, né? E como ele dava aula por prazer, ele, se não me engano, ele era terceiro GUB, mas ele já tinha contato com quem depois veio a ser meu grão-mestre aqui em Cuiabá, né? Então ele já tinha um relacionamento com o pessoal daqui e ele dava essa aula para os filhos de militares e convidados, quem quisesse participar, mas só a criançada, né? Dobô, feito em costureira, a gente comprava peça de pano, levava para fazer e tal. E assim eu comecei. Com os meus próximos aos meus 14 anos, eu ingressei na Escola Técnica Federal, aqui na minha cidade, e era mais fácil para mim, como eu estudava à noite, treinar durante o dia na academia do Mestre Shin. Então eu mudei para lá. Aí na verdade, eu já tinha alcançado o nono GUB nesse tempo, né? Então lá eu continuei o nono e segui treinando com o coreano, né? O meu grão-mestre se chama Kwang So-shin. Mas nono clube seria o quê? A branca, grau amarelo? Isso, branca com a ponta amarela que a gente conhece, né? Então dali eu segui e fui treinando, ia todo dia para lá, treinava durante o dia, à noite, tomava banho, ia para a escola, treinava na escola, da escola para casa, né? E pela manhã eu trabalhava com meu pai. Meu pai tinha negócio, então vivia ocupado. E meu pai foi um grande incentivador da modalidade aqui na capital. Ele ajudava muito o mestre. Quando vinham outros mestres, outras equipes de fora, a gente tinha um hotel de família, a gente conseguia um preço bem camarada, arrumava apartamento para os mestres, né, que vinham de fora. O mestre John Roquim era uma personalidade que estava aqui constantemente, por causa da amizade com o meu grão-mestre. Então, essa foi mais ou menos a minha trajetória. Teve uma pausa quando eu me mudei para Campinas, fui fazer faculdade na Unicamp, e assim que eu regressei, eu voltei para a academia, mas nunca... Oi? A tua área de formação. Não, lá eu estudei física. Nem educação física, é física mesmo. Fica meio. E aí, quando eu retornei para cá, é que eu ingressei na Faculdade de Administração de Empresa, que é a minha formação atual. Nesse tempo em Campinas, eu treinava com o Eduardo, se não me engano, o pessoal chamava ele de Gavião, lá da Unicamp, da FEF na Unicamp. Era outro estilo, lá era ITF, mas é taekwondo, para mim é a mesma coisa. Chute, soco, não muda nada. A nomenclatura era muito parecida com a de quando eu comecei a treinar. Quando eu comecei a treinar, meu mestre ele é do Jundokan, então nomenclatura muito parecida. Aí de lá voltei, continuei os treinamentos aqui, peguei meu primeiro Dan. Então em 1997 para 98, em Goiânia, eu fiz meu primeiro seminário de arbitragem, porque eu tenho lesão no joelho, tenho uma série de lesões também de treinamento. Eu pensava assim, poxa, eu não vou ter condição de competir, eu jamais viria a me tornar atleta. E eu gosto de competição. E qual é o melhor lugar para estar mais próximo? Como árbitro. Então, fui me enfiar nesse mundo. Gostei, achei interessante, né, dada a dinâmica da coisa, mas como toda modalidade esportiva, o árbitro ele é aquele serzinho maligno, né? Que todo mundo que perde a culpa é do árbitro, mas quando o cara ganha é mérito dele. Enfim, eu nunca dei importância. Nunca dei importância para isso. Aí me meti nisso. E em 2000, o Campeonato Brasileiro de Taekwondo foi em Brasília, no ginásio Nilson Nelson. Foi a minha primeira experiência como árbitro oficial da Confederação Brasileira. Camisa amarelinha, né? Calça azul marinho, vamos lá. Ali eu comecei. Quem era o coordenador na época era o mestre Marcelino, de Minas. Então, de 2000 em diante, praticamente as três competições principais que existiam no Brasil era o Campeonato Brasileiro, adulto, o Campeonato Master e Juvenil e a Copa do Brasil. Os três eu participava. Por Mato Grosso, mas nos eventos da Confederação. E em 2000,
2009, sim, 2009 eu comecei um novo empreendimento e aí eu avisei. A confederação na época era foi meu último evento, foi sob a coordenação do mestre Marcelo Rezende. Na época foi quando ele se formou também árbitro internacional. Foi um campeonato brasileiro aqui em Cuiabá, na minha cidade. E então, nesse momento, eu avisei. Eu falei, olha, eu estou começando um negócio novo, eu vou ter que parar por um tempo, até, né, a coisa engatinhar, caminhar legal, aí eu aviso e eu volto. Houve mudanças, né, na estruturação da confederação, o mestre Marcelo também deixou a coordenação, enfim. E quando eu, enfim, falei, oi, estou aqui, já posso voltar, parece que ninguém ouviu. Mas apareceu a oportunidade em 2012, também por indicação do mestre Marcelo, o presidente aqui da minha federação aqui em Mato Grosso, o mestre Hélio Ribeiro, de que eu buscasse, né, o curso para árbitro internacional. E estava aqui vizinho, em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia. Aí eu consegui, formalizei toda a papelada, o presidente na época, o Carlos Fernandes, assinou para mim tudo, eu fui, fiz o curso e em 2012 eu me formei árbitro internacional. Em 2012, era já no segundo semestre. Então, em 2013, eu consegui, com um certo QI, né, um certo apadrinhamento, que me convidassem para participar do Canadá Open 2013. E ali eu me enfiei. A primeira vez, né, meu inglês ainda era meio... Estava voltando, né, muito tempo sem praticar. Já falava espanhol, meu filho de espanhol, então a gente acaba falando muito em casa. Me enfiei num avião e falei, cara, estou indo para o Canadá. Não tenho nem ideia o que eu vou fazer ali ao chegar ao aeroporto. Ou seja, não tinham me enviado nenhuma informação, eu achei que estava tudo bem. Quando eu já estava entrando no avião, alguém entrou em contato comigo me dizendo, ó, vai ter uma pessoa, vai te receber, vai te orientar, vai te isso e aquilo. Nesse mesmo voo foi comigo o Diogo Silva. A gente, lá no aeroporto, até deu um jeitinho, né? A gente foi junto no mesmo ônibus pro hotel. Aí de lá ele tomou o caminho dele. E, se não me engano, foi a última vez que eu via ele e a Natália Falavinia competindo. Tinha mais gente do Brasil lá. E para mim foi uma experiência fora do comum. E eu pensei, vou chegar lá, não conheço ninguém da arbitragem. Eu não conhecia, mas eles já sabiam quem eu era, por causa do padrinho que eu tive. Então eu chegava lá, nesse campeonato, eu era conhecido, e daí em diante, como o Luiz do Marcelo. Luiz do Marcelo. Exato. Para eles, de toda forma, eu era aluno do Marcelo. Sim, na arbitragem eu poderia até dizer que sim, não na vida, né, no taekwondo. Mas isso abriu portas para mim, isso criou uma proximidade e me deu uma responsabilidade maior pelo nome que ele já tinha, né? De eu não fazer nenhuma besteira. Enfim, foi o Canadá Open. Nesse mesmo ano eu participei do primeiro sul-americano, Jogos Sul-Americanos Juvenis, onde o Netinho sagrou-se campeão e conseguiu a vaga dele para o Mundial e para a seletiva para os Jogos Mundiais de 2014, onde eu estive também em Taipei. Tá? Eu vi ele ser campeão, eu tenho foto com ele no aeroporto com a medalha. Eu não sei se ele lembra, mas eu me lembro muito bem disso aí. Tá? Tava lá gente, eu ainda estou meio ruim para nome, eu ainda estou me recuperando dessa... Fica tranquilo, que depois... Não, tava lá o mestre Rivanaldo, de Santos, que sim, mas tem outro que é técnico também da seleção agora paralímpica, de Santos. Rodrigo Ferla. Não, Rodney Saraiva. Sim, o Rodney. O Rodney. Então, isso. E estavam lá e, puxa, foi uma festa. Foi muito legal. E, então, e nesse ano de 2014 eu participei também do outro Canadá Open antes de ir para lá e minha primeira experiência com o US Open, que é um campeonato que eu falei, cara, que é isso? A gente entra de dia e sai de noite. E em Las Vegas não tinha janela
no negócio, que era um pavilhão dentro do hotel, você não tem noção de tempo. Eram Nota, né? 12 quadras e uma luta atrás da outra. Eu fui ter essa experiência novamente quando eu participei do Korea Open, em 2015, logo depois do Mundial de Chelyabinsk. Então, inclusive o Mundial de Chelyabinsk foi meu primeiro mundial, vamos dizer assim, adulto, né? Eu já tinha, em 2014, participado do Juvenil, como eu falei, em Taipei. Em 2014, eu participei do primeiro Mundial Cadete, em Baku, no Azerbaijão. Então, eu posso dizer que, de todas as divisões de idade, eu já estive em competições para todo canto desse planeta. Mas Grand Prix, sim. para chegar a ser árbitro de um campeonato mundial adulto, em geral, você tem que trilhar esse caminho de várias competições ou depende de país, por exemplo? Quando o país ele não tem, como que eu vou dizer, ele não tem uma diversidade de árbitros, suficiência, né, vamos dizer, um país que tenha 2 árbitros internacionais e é um país que tem dificuldade de estar viajando, etc. A Federação Mundial ela sempre manda o convite, né? Mesmo que o nivelamento técnico daquele árbitro não seja tão bom, mas o árbitro ele está atualizado, ele fez um curso de atualização recente, etc., né? Sabe inglês, já, porque mesmo no curso de atualização sempre tem um bate-papo, um tete-a-tete, dá para saber se a pessoa sabe se comunicar pelo menos. Então eles mandam um convite. Nem sempre a pessoa tem condição de ir, ou às vezes tem receio de ir, fazer besteira, mas na maioria das vezes vão. Então, num campeonato mundial, até a última edição, que foi em Manchester, 2019, éramos 100 árbitros. E entre esses 100, você tem os top e você tem uns árbitros que olham para vocês assim e falam, o que eu estou fazendo aqui? Mas é óbvio que existe toda uma responsabilidade dentro desse nivelamento. O chefe de arbitragem jamais permitiria uma luta complexa colocar esse árbitro para fazer, por exemplo, como árbitro central. Coloca uma luta mais tranquila, deixa o cara se soltar, se divertir. Com isso a gente aprende. A gente só aprende através da experiência. Seminários e atualizações, eles não formam árbitro. Então, eu considero a minha trajetória, passando por vários Opens, não só na região pan-americana, fora da região pan-americana, etc., abriram muito o meu horizonte com relação à experiência para eu me sentir suficiente dentro de uma competição a nível mundial. E aí, quando chegou nessa competição, você começou dessa forma também, com algumas lutas mais tranquilas, ou já teve a oportunidade de participar de alguma mais disputada, assim? Pode ter certeza que no início eu não fazia semifinal e final. De jeito nenhum. Como muito, talvez na lateral. Né? Normalmente eles falavam, fica ali sentadinho, assiste para você aprender. E nessa época, árbitro de vídeo, só existia uma coisa de, tem um árbitro de classe tal, um árbitro de experiência. Hoje em dia, não. Eles querem que o árbitro ele tenha suficiência em todas as posições, sabe? Porque senão o cara acomoda, né? Eu sou bom nisso, eu vou só fazer isso. Eu não gosto de fazer centro, eu não gosto de fazer tal coisa. Não, 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 não. Você tem que ser bom em tudo, desde pesagem, inspeção, lateral, central, vídeo, operador de computador, tem que saber operar o sistema. Tem árbitro que quando fala, senta ali para marcar ponto, não sei fazer isso. O cara congela. Não, tem que saber fazer tudo. A gente tem que ser polivalente. Mas aí eu te pergunto, como é que foi a partir dessa primeira vivência no Campeonato Mundial Adulto até você chegar a se classificar para ou ser convidado, não sei como funciona. Então, vamos lá. 2016, vamos falar primeiro do Rio de Janeiro. Foi um processo interessante. 2016 começou o processo dos árbitros em 2015, com o camping pan-americano. Ali participaram 4 brasileiros, o mestre Marcelo, eu, Ricardo Gata e Milton Wama. Né? Bom, de todo o processo, tem teste físico, teórico, prático, entrevista, uma série de coisas. Seguiram no processo eu e o mestre Marcelo.
O Quais são campeonato. esses testes Como físicos, por assim? exemplo? Ah, o teste O, físico te- o, é prática a TAF gente mesmo. entende, né? É TAF, é fazer corrida, é fazer, sabe, escadinhas, é fazer vai e vem na escadinha, Na ponta mesmo, entende? tudo cumprindo tempo, todos os testes têm tempo. O teste do último processo foi diferente. Ele teve uma corrida, ele teve burpee com salto lateral, ele teve flexão de braço, teve umas paradas assim bem loucas, sabe? Exato. É bem agoniante de fazer um negócio desse, a gente não tem ideia. Eu praticamente, eu falei, morri. Eu terminei com 2 segundos de folga para o tempo limite. Eu já estava vendo tudo turvo. A gente fez na altitude da Cidade do México. Uma loucura. O organismo não está habituado. Então, aí eu deitei num canto lá até eu me recuperar. Eu não entendi o que as pessoas falavam comigo. Eu estava já indo. Eu falei, bom, para onde que está a luz, né? Eu vou para a luz. Bom, voltando ao Rio. Passado isso, eu lembro que eu recebi a mensagem de que eu havia sido convocado, ou eu havia sido selecionado, né, entre os 50 árbitros que seguiriam no processo, quando eu estava participando do primeiro e único Open do Paraguai, que foi um G1. Aí de lá a gente seguiria para o Mundial da Rússia, Chelyabinsk. Ou seja, lá já estavam participando entre os 100 e os 50 selecionados. E dali já era, vamos dizer assim, o início do processo avaliativo, que ele cumpriria, na verdade, o Mundial seria o primeiro, mas não oficial. Depois a gente teria que participar das 4 etapas de Grand Prix, de ao menos 2, e no ano seguinte, que é o ano olímpico, de ao menos 2 qualificatórios, que exclui o qualificatório do próprio continente. Então a gente recebia um survey, uma folha, né, tipo de anotação, que a gente marcava quais competições nós queríamos. Mas nem sempre era essa que eles queriam para a gente. Eles só queriam saber para onde que esse cara quer ir. E aí nós participamos de 2 Grand Prix, de 2 qualificatórios, né, e no final não foi nenhum para o Rio de Janeiro. Eu não sei se seria nem interessante comentar, mas eu tenho como consistência para falar, porque já me foram apresentadas as provas, a motivação foi unicamente política. Porque na época, então, o atual presidente, ele não batia muito com o mestre Marcelo nem comigo. Então, aí ele é quem tem que explicar por que ele fez isso, né? Para nós, que temos uma relação, tanto eu quanto o mestre Marcelo, muito próxima, inclusive com o presidente Show Show, a gente teve uma reunião na edição do Grand Prix de Manchester com ele e dissemos que a gente já previa que isso poderia acontecer. E dissemos, se acontecer qualquer coisa anormal com relação a nós, um de nós sermos selecionados, abre mão da gente, não preocupa. A Olimpíada vai ter aí para frente, a gente tenta de novo, mas preservar a imagem da Federação Mundial é mais importante. Então o presidente entendeu isso, dá uma dorzinha no peito de raiva esse tipo de atitude, mas não é nem pelo dinheiro investido nem nada, mas pela frustração de perceber os companheiros que saberem o que está acontecendo e sabe, não poder fazer nada, todo mundo de mãos atadas. Mas tiveram que me aguentar como voluntário nos Jogos do Rio, porque eu já estava inscrito como voluntário, eu participei, eu era um dos responsáveis pela área de aquecimento, eu que fazia check-in de todos os atletas todos os dias pela manhã. E, bom, passada essa experiência, já tive vamos dizer, um amadurecimento, né, de saber como é um processo. E no ano, então, de 2016, houve o Mundial Júnior, que foi no Canadá, em Burnaby, e após esse Mundial, a Federação Mundial já estava com olhos ao projeto do Para-Taekwondo Olímpico e precisava de alguém para tocar. A imagem do antigo chefe, Shakir, junto ao Taekwondo Olímpico,
estava um pouco desgastado. Ele foi um dos fomentadores dessas grandes mudanças tecnológicas que houve e de várias adaptações de regra. Então, o presidente mudou ele. Como ele é um cara com expertise, coloca ele para desenvolver o Para Taekwondo e colocou o Song Choi-Kim como atual chefe de árbitros da Federação Mundial. Então, houve uma pequena mudança de ares. E também houve uma divisão, vamos dizer, um racha notável dentro da arbitragem mundial. Muitos eram simpatizantes do Shakir, foram para o Para Taekwondo. Ficaram mais colados com ele. E os demais continuaram seguindo seu rumo atrás do olimpismo. Né? E eu fui um deles. Mas nada que eu não goste do Shakir, jamais. Eu ainda tenho intenção de trabalhar com ele no Para Taekwondo. Sabe? Eu tenho contato com ele constante, enfim. Em uma outra área, inclusive na Federação Mundial, que é a área de Educators, a qual eu tenho qualificação também, eu tenho curso pela Federação Mundial. Sou habilitado a dar cursos para técnicos pela Federação Mundial, né? Técnico nível 1, nível 2. Então, voltando à questão, 2017 eu tomei o primeiro curso de atualização já com o atual chefe de arbitragem, no Canadá também, na cidade natal dele, que é Burnaby. E nesse mesmo ano eu participei do que para mim foi a competição mais louca da minha vida, que foi o Grand Prix final na Costa do Marfim. Eu fui acompanhando também as duas atletas do Brasil, a Iris e a... Oh, senhor. A Iris e a outra... Aí, esqueci o nome dela. Ela luta até... Oi? Era pesada, é? Não. Ela é até 7'3". Oh, senhor, esqueci o nome. E fui com o Diego, né? Diego era o técnico. Era uma loucura aquilo, cara. Viagem para aquele país e chegar no aeroporto, os caras reterem seu passaporte. Um troço assim meio surreal. Levaram a gente para um alojamento. Um troço meio doido. Depois foram mudando a gente de hotel para hotel e nunca dava certo. Um calor infernal. Eu tô adaptado, Cuiabá é uma das cidades mais quentes do Brasil. Para mim estava tudo bem, mas os outros árbitros estavam sofrendo demais. O ginásio não tinha ar-condicionado. Eu digo assim, foi um negócio louco, mas eu não vejo nunca pelo lado negativo, eu vejo sempre pelo lado da experiência, do aprendizado, da cultura, de você ver que os contrastes sociais lá também são tão evidentes quanto aqui no Brasil, entre riqueza e pobreza, preconceito, etc. Eu sofri preconceito por ser branco lá. Eu fui a um mercado com um jovem de lá me acompanhando. Eu passei pelo segurança e o jovem foi revistado. Aí eu voltei para trás e falei, por que você não me revistou? Porque eu sou branco? Não, porque o senhor como se diz, eu sou de uma casta superior ou algo assim. Eu falei, não, se o senhor não me revistar, eu vou chamar a polícia. Nem sabia o que eu estava falando. O garoto abriu um olho desse tamanho e falava para mim assim, não, senhor, não faça isso. Eu falei, não, tá louco. Que isso? É inversão, sabe? Porque lá a população é 90 e tanto por cento negra, mas negra mesmo. Não é pardo, enfim, não existe outra qualificação, é negro. E aí passar uma situação dessa, eu me senti meio... Agora eu tenho empatia em saber o que um negro passa na situação inversa que a gente vive aqui. Mas a questão, vamos voltar ao nosso foco. Com a atual, vamos dizer assim, coordenação na arbitragem da Mundial, houve uma série de adaptações e interpretações, enfim, nós tivemos as últimas mudanças antes de iniciar o processo para Tóquio. E aí, quando chegamos a 2018, começo de 19, eu estava passando uma dificuldade financeira tremenda. Eu sou um tipo de pessoa que não gosta de pedir ajuda para ninguém. Não, quero que fiquem, me arruma passagem, não gosto. Não me sinto confortável. Dava meus pulos. Cheguei até a fazer Uber para conseguir levantar uma grana. Fui para o México de novo, que o camping foi lá. Aí dessa vez foi só eu e o mestre Marcelo. E o processo foi bem mais difícil.
bem mais rigoroso em termos de, então, não só de teste de aptidão física, como da parte técnica, teórica, etc. Ali foi a primeira vez que nós fizemos, por exemplo, um teste de score com um tablet em tempo real. A gente via o vídeo e você só tinha uma opção de marcar ou ponto de soco, ou ponto técnico, ou qualquer coisa. E tinha eram 20 cenas, a gente tinha que acertar dali pelo menos 16. Então você errou mais de duas, mais de quatro, dançou. Tinha prova de vídeo replay, passavam vídeos e a gente tinha que dizer, né? Tipo, o técnico pediu o vídeo. O que o técnico pediu? Sabe? Já ter aquela leitura antecipada de ação-reação do que vai acontecer. Tem o teste prático, onde ficam dois, como se fosse uma mesa, dois técnicos, mas você não tem atleta. Você simula, você faz, você cria uma situação de luta, só que aí no meio disso os caras levantam, pedem um vídeo replay, cria uma situação para te embananar. E você tem que se safar. Mas é tudo assim, não é uma situação 100% real, o que torna aquilo dá muito mais pressão em cima da gente. Saber que você está sendo avaliado, sabe? Bom, campeonato. Você analisou. Ali nós estamos em um campeonato entre nós. Esse é o ponto. E aí, por último, veio o teste físico, que além do teste físico tem o médico, teste de visão, teste de audição, pressão sanguínea, uma série de coisas lá que é extremamente estressante. Passa isso, você não sabe o que vai dar. Aí, depois de um tempo, porque a região pan-americana, nesse último processo, foram convidados 68 pessoas, 68 árbitros, compareceram a cerca de 50, né? Os outros eu não sei por que motivo não apareceram, mas desses 50 fomos selecionados 10. 12. Dessa vez foram 12. E desses 12 estava eu e o mestre Marcelo novamente. Eram 2 do Canadá, 2 dos Estados Unidos, nós 2, Chile, Bolívia, Uruguai, então eram mais de 12. Jamaica, Porto Rico e no México não tinha ninguém. Teve um do Peru, mas ele desistiu no meio do caminho. Não fez, sei lá, sumiu. Nunca mais deu satisfação. Quando a gente foi para o Grand Prix de Tóquio, depois de lá, ninguém sabia para onde que o cara se enfiou. Ninguém achava mais ele. Não voltou para o Peru, mas sabe que está vivo. Só que o cara não, sei lá, degringolou, não quer mais saber da coisa. Então, essa galera, aí junta a peneirada da Europa, da África, da Oceania e da Ásia, formam os 50. Desses 50, que não é necessariamente metade, homem e mulher, vão sair 15 homens e 15 mulheres. E só pode um por país. E a gente estava naquela, bom, o Brasil tem qualidade técnica, um vai. Eu olhava para o mestre Marcelo e falava, será que se eu quebrar uma perna dele eu consigo? Eu brincava com ele. Não, porque eu sei que existe uma predileção por ele, né? De alguns cabeças na Federação Mundial. Aí eu falava para ele, cara, será que se eu quebrar uma perna sua eu vou? Hã? Será que se de repente se amanhecer, porque a gente ficava muito no mesmo hotel, no mesmo quarto, né? Será que se você amanhecer um dia na banheira e ser um rim, quem vai sou eu? Brincava com ele. Aí você já imagina o palavrão que vinha de volta, né? Ele mesmo falava para mim, fala, cara, a gente é irmão. Aqui ninguém está competindo com ninguém. Se um for, o outro vai ficar muito feliz. E como é a realidade que aconteceu, né? Mas que vá, o importante é que vá o Brasil. Ponto. Né? Então, para isso, a gente tem que fazer tudo direitinho, chegar lá na reta final, bacana, não pode acabar o combustível no meio do caminho. E a gente sempre ia um apoiando o outro, um ajudando o outro e tal, e participamos de 2. Ele participou de 3 Grand Prix, eu só de 2. Ele foi desde o de Roma, Bulgária e Moscou. Eu não lembro qual foi o outro que a gente não foi, justamente por isso, por não ter ido, que a gente não lembra.
Mas eu fui só no da Bulgária e no de Moscou, que era o Grand Prix final. E tudo bem, perfeito. Quando começou 2020, o primeiro qualificatório era o africano no Marrocos. Eu fui, ele estava escalado, ele tinha selecionado para ir no europeu e no asiático. Eu iria novamente no europeu. Aí acabou isso aí. Eu voltei ao Brasil, nós fomos a Costa Rica fazer o curso de Educator. Exatamente na semana seguinte aconteceu o qualificatório pan-americano, que a gente não participa. Voltando ao Brasil, começou a pandemia, de fato, né? Fecha aeroporto, fecha tudo, virou aquela coisa. E aí a coisa aconteceu como nós já sabemos, né? Postergaram a competição dos jogos, enfim. Quando retornou, nós já estávamos selecionados os dois para a Bulgária, né, para o qualificatório europeu. 4 dias antes da gente viajar, vem uma nota do Ministério da Saúde de lá, que não quero saber de brasileiro aqui. Brasileiro aqui não entra. Ficamos de fora. O Marcelo redirecionou tudo dele para ir para o Asiático, que foi na Jordânia, e ali ele cumpriu pelo menos um dos eventos qualificatórios obrigatórios. Mas acabou que no final do certame o selecionado fui eu, né? E aí bateu aquele... Cara, eu estou um tempão sem arbitrar, eu preciso ter né? Então, treinamento físico continuava, academia, corrida, etc. Isso eu nunca parei. Nunca parei. Manter peso, apesar de que eu ganhei um pouquinho, dá para ver lá nos vídeos de Tóquio, que eu tô até meio barrigudinho. Barrigudinho, mas não parava de correr, né? Então, o negócio é ter agilidade. O negócio é ter agilidade. Então, aí, voltando à questão, o que eu fiz? Eu tenho uma coletânea. Como coordenador, eu sempre estou editando vídeos de lutas, etc., né, para treinamento de árbitros. Então, eu peguei outros vídeos que eu ainda não tinha editado, fui estudar, fui me atualizar. Às vezes, você vendo, assistindo uma luta, mentalizando a condição de árbitro, você está exercitando o seu lado de conhecimento, o seu lado mental, né? E assim eu me mantive. Mas ainda fica aquela insegurança. E a minha gestão, né, enquadra. Bom, nós tivemos 3 treinamentos virtuais com o chefe da arbitragem, mais teóricos do que práticos, com alguns cases de vídeos. A partir disso, a gente foi já para Tóquio, também foi uma viagem muito louca, 2 PCRs antes de viajar, a viagem em si, o estresse de saber se vai dar de ir, não vai dar, eu vou chegar lá, vou ter que testar no aeroporto, e se der positivo, você fica com aquilo tudo na cabeça, né? Então, eu tentava relaxar durante a viagem, falar, vai dar tudo certo, Deus está comigo, não tem por que dar errado, eu cheguei até aqui, cara, né? Se der positivo, eu falo, não, quero outro teste. Tem que fazer a contraprova. Mas tudo deu certo, deu negativo, entrei no Japão, aí começaram-se os dias de treinamento. Nesses dias de treinamento, a gente se reúne, como é uma quadra só, a gente faz uma seleção que vai testar o sistema de vídeo replay, outra que vai fazer as lutinhas simuladas no centro, depois a gente troca. Eu só me atentei com o sistema, que era o sistema 4D, é novo, né? É um tablet, então eu fui lá brincar com ele um pouco. Entendi como é que é o brinquedo, não quero mais. Deixa os outros brincar. Como é que é o brinquedo? Agora então, imagina um iPad grande. Então lá você tem o vídeo passando em tempo real. Ao canto superior esquerdo você tem um quadradinho que é o placar em tempo real. Então você aciona, ele está em live, ou seja, existe um servidor à parte que está gravando. Ele é apenas um painel de controle que a gente usa. Quando eu pedi o vídeo replay, eu aperto, né, iniciar IVR, start IVR. Ele vai aparecer um quadrado com 2 barras laterais na tela, né, que são as barras de controle. Uma barra é para você mudar a posição que você quer analisar, né, ou seja, dar a volta 360 graus. Na parte inferior é o deslocamento em frames, que você quer de 1 em 1 frame, você quer de 5 em 5, 10 em 10, você quer que o vídeo corra em tempo real. E aí você 4K.
Tudo em alta exatamente. definição. Tudo em alta definição. E na parte do rodapé você tem a linha do tempo do vídeo, né? Alguns botões de zoom pré-selecionados, mas você pode fazer tudo igual a gente faz na tela do smartphone. 2 dedos você amplia, diminui, arrasta, e um dedo você pode usar para girar também. Então era muito rápido. Quatro câmeras, ou uma câmera que fica em cima, o que é que capta aquela... O que capta são, dessa vez nas Olimpíadas, foram utilizadas 36 câmeras montadas naquela estrutura em cima, junto com as luzes, né? Então elas faziam um quadrado, que era exatamente em cima da quadra. O que eu achei um dificultador, eu fiz essa crítica ao pessoal, é que a diferença dali para o Mundial de Manchester, que foi o mesmo sistema, é que lá o teto, aquela estrutura era mais baixa. Então, o ângulo das câmeras com relação à quadra, ele não ultrapassava 30 graus. As câmeras ficaram mais afastadas com uma angulação. Dessa vez, ela ficou quase 45 graus. Então, dependendo da ação e dado o esquema de cores, né, a quadra ser um azul e tal, com amarelo e vermelho, você não conseguia ter uma precisão exata se o atleta tocou, estava ainda indo tocar o piso com a mão, por exemplo. Eu já tive a esperteza de observar a sombra, porque a mão vai fazer sombra de alguma forma, mas eu tenho o meu próprio critério de análise, eu não posso induzir outros árbitros a usarem o mesmo critério, porque a gente começa uma discussão. E a finalidade, já na reta final para uma competição desse nível, não é discussão, né? Mas nós tínhamos o sistema de backup, que era o sistema original, que eram 5 câmeras HD também, em pontos estratégicos da quadra, e a gente tinha os ângulos também para ver. E junto a ele tinha mais 2 câmeras do broadcast, que era de origem da própria OBS, né? Olympic Broadcast System, que é o mesmo que passa para as televisões do mundo todo. Então a gente tinha ali fonte para analisar vídeo que não faltava mais. Se falhou esse aqui, aconteceu um momento lá que o servidor do 4D, ele deu um pipoco e eu corri para o outro computador. Já ficava lá de prontidão. E tranquilo, né? Era só mudar o ângulo da câmera e eu conseguia ver. O 4D ele dá para a gente mais dinâmica. Vamos dizer assim, se no sistema convencional de vídeo replay, as câmeras fixas, a gente tem uma precisão, digamos, de 90%, e eu estou sendo legal considerando o sistema da Federação Mundial, que são câmeras de altíssima definição. Indo para o sistema 4D, é 99%. Não tem como você não ver a ação, né? Que ou o técnico pediu ou que ele está contestando do que o árbitro viu. É muito preciso, é muito rápido para a tomada de decisão. Só que é um sistema caríssimo, né? Ele seria algo assim intangível para uma competição do nosso nível nacional, um Open ou algo assim. Ele é para competição de alto nível mesmo, onde o orçamento justifique, né, o investimento. A gente continuando de onde você tinha parado, você disse que aprendeu a utilizar o sistema e depois veio a outras etapas, né? Então, as etapas de treinamento em quadra, eu costumo deixar os colegas fazerem. Assim como eu estudo o vídeo, eu gosto de ver o que eles fazem. Eu tento me nivelar. Vamos dizer assim, eu sou muito adaptativo. Eu sei o regulamento, como aplicar o regulamento, sabe? No entanto, eu preciso ver como os meus companheiros estão interagindo em quadra para que eu me adapte a eles. Porque uma competição, o sucesso dela se baseia no nivelamento da arbitragem. Se existe um desnivelamento entre atletas, a arbitragem vai deixar tudo igual e justa para aquele que for melhor. Agora, se você tem um árbitro que ele é mais rigoroso, outro é menos rigoroso, o outro erra mais, o outro erra menos, você tem esse desbalanceamento. E aí você pode comprometer o resultado da competição. Porque pode acontecer junto aos técnicos ou aqueles chefes de delegação terem uma predileção por um árbitro maior do que a outra. Aí você começa a colocar fatores políticos dentro da arbitragem
e tornar a arbitragem falha. E aí, quando alguma coisa der errado, a culpa é da arbitragem. Então, eu tomo para mim essa precaução. Aprendi isso como? Quando eu saí do continente pan-americano. Em cada continente tem um chefe. E cada chefe tem uma forma diferente de ver determinada situação. Então, eu fui aprendendo com cada um. Saí daqui, fui competir na Europa. Como é que é o chefe da Europa? Aí ele faz desse jeito. Eu vou fazer do jeito que ele quer. A competição vai ficar bacana, ele fica feliz, os técnicos, os atletas ficam felizes, está tudo bem, eu volto para casa feliz. Vou para uma da região pan-americana. É de outra forma. Vamos fazer como eles querem. Eu estou ali para obedecer, eu não estou ali para querer ser a estrela. O árbitro ele não é a estrela de uma competição. O árbitro ele é o gerente para que as estrelas possam brilhar. As estrelas são os atletas. Então, a gente se adapta. Passada essa fase desse treinamento, o chefe, inclusive, uma hora perguntou: quem aqui não arbitra há mais de 6 meses? Eu e mais 3 levantamos o braço. Mas nada! Falei, mestre, o último foi o qualificatório africano. Ele já botou a mão na cabeça assim, ai. Falei, não, preocupa não. Bota lá que a gente dá conta do recado, né? Mas dá uma insegurança pro cara. Não sei como é que o cara vai reagir. Mas uma coisa que a gente aprende, eu aprendi isso com o mestre Marcelo. Quando você começa uma competição, eu vou falar o exemplo que é mais radical, que é um mundial. No mundial você tem atleta do mundo todo, países top e países que estão mandando... Cara, vai lá que a gente precisa de gente para representar o país. O cara chega lá, não sabe o que ele está fazendo ali, sabe? Vai apanhar igual... né? Mas então, quando a gente começa as preliminares, a gente, como diz o Marcelo, a gente senta o dedo. O cara fez uma faltinha, senta o dedo. Assim você consegue diferenciar o melhor do pior. Porque tem o atleta que ele é tão ruim que ele, para ganhar, ele precisa fazer faltas evidentes. Então, você já tira logo esse cara da reta, deixa seguir quem tem qualidade técnica. À medida que a competição evolui e chega próximas quartas de final, a gente já começa a frear o dedo. Mas quer dizer então que você não aplica a falta? Não, eu vou aplicar faltas muito contundentes. E aquelas faltas que não tem de onde você fugir. Como é sair da área, cair, né? Dar aquela agarrada assim que você chega a arrancar o dobô do cara. Esse tipo de coisa. Fora isso, deixa os caras lutar. Bloquear com a perna, mas bloquear na maldade mesmo. Fora isso, deixa os caras lutarem. Então, à medida que você vai chegar... Isso, à medida que você vai chegando no topo da pirâmide, o dedo freia. E agora eu pergunto para você, a Olimpíada está em que parte dessa pirâmide? Ela é o topo do topo. Então por que eu vou querer brilhar na Olimpíada mais que os atletas sair sentando o dedo? Nada, deixa os caras definir. A gente precisa mostrar para o mundo o espetáculo. Que, aliás, muita gente critica. Perninha. Não sei o quê. Mas você chegou a assistir, você viu algum atleta parado? Mais de 5 segundos? Não. O caboclo ficou 5 segundos ali fazendo step, ele já escuta um grito na orelha dele de fight. A gente quer ação. Mas o cara dava chutinho, mas o cara estava chutando. E se ele não fizer, e se ele não tiver precisão, ele vai tomar sapatada. Entendeu? Então é dinâmica. Mas tem uns chutes lá que não são do taekwondo. Cara, o esporte se reinventa. O esporte ele tem essa dinâmica. Todos os esportes têm essa dinâmica. O próprio judô, quando teve algumas mudanças adaptativas, no caso, você não pode mais agarrar a perna do seu adversário. Os atletas se readaptaram. Mas ficou chato o judô agora. Ficou chato para quem não entende. Eu adoro. Eu sou judoca também, eu adoro. Então, essas críticas que fazem, eu particularmente não entro mais nessa discussão. Eu não tento explicar mais por que desse uniforme novo de competição. Eu não tento mais explicar por que da perninha. Que hoje em dia, quando o cara fica com frescura de perninha, ele toma bicuda.
Não tem conversa. Eu Então, tive essa dúvida do uniforme, porque o pessoal não sabe. E eu, não, inclusive, fui o responsável por trazer aqui, né, para o Brasil. ok, vamos lá. Não O sei. uniforme, ele veio de uma necessidade técnica, tecnológica também. Ah, a gente sabe, ele sai do tradicional do taekwondo Eu não marcial. nada demais. Só que Com a competição. a gente tem que visar o taekwondo olímpico, principalmente, como o esporte que empresta o nome taekwondo. Ele não é o taekwondo original, tá? Ele é uma competição, sim, de marcar ponto. Quem vai fazer mais ponto vai ganhar. Só que o lado marcial que persiste ali é o respeito. Você vê os atletas se cumprimentarem, ter todo aquele regimento, aquela hierarquia dentro do tatame e quando saírem igualmente se respeitarem. Esse é o lado marcial que eles aprenderam. O uniforme, como a gente tem hoje na regra, essa questão de sair de área, e a definição dela é tocar com um dos pés totalmente fora da área. Ou seja, se o indivíduo pisar e o pé estiver dentro e fora, ele é considerado dentro. Mas se ele levantar o pé tocando fora, ele está fora. Imagina o dobô tradicional, que depois que o cara dá uma meia dúzia de chute, a barra vai lá para baixo. Então, várias vezes o árbitro olha, no ângulo que ele vê o pé fora, dá a falta por sair. O técnico pede revisão de vídeo. Aí a gente vai para o vídeo, competição importante, aparece para o mundo inteiro, aparece para o telão lá em cima, tá lá o pé do cara e uma parte do dobô cobrindo o que poderia ser estar na linha. A gente, como árbitro de vídeo, na dúvida, a gente segue o árbitro central. Só que aquilo ali dá um sentido de injustiça. Então, se você põe o uniforme mais colado, até o osso do tornozelo, você vê o pé inteiro, não tem mais como errar. Outra coisa, o material do dobô ser mais justo é justamente para evitar agarre, evitar enroscar, para deixar os protetores mais presos ao corpo, não ficar toda hora Eu acho que tá interrompendo a legal. luta. Eu Exato. testei. É legal de desenvolvimento. Dá mais, vamos dizer, mais liberdade de movimento para o atleta, Com certeza. diminui aquela sensação de abafamento quando o uniforme encharca de suor. E, por último, dá mais evidência quando um atleta não tem como fazer, ele agarra mesmo. Aí ele vem, né? Rapaz, o uniforme estica assim, aí não tem como. Você fugir da falta, você tem que dar a falta para o cara. Ou seja, deixou as condições da luta muito mais evidentes. Tá? E eu olhando lá, eu não senti diferença. Eu senti diferença nos Grand Prix de 2019, principalmente o da Rússia, que foi horrível. Usar a Aquele preto, calça, né? o preto Calça com preta. capacete preto e com meia preta. Para analisar Ah, no mal. vídeo replay era um horror. Era horrível Imagina. aquilo. Né? E outra, naquela época a calça era aquela calça de balé mesmo, coladona assim, até, sabe? Era feio, aquilo era feio. Hoje não, ela tá um pouquinho mais folgada, ficou legal, sabe? Então, resumindo, né, para resumir, é uma questão de avanço tecnológico e questão de auxiliar a arbitragem a ser justo. Não é Sim, isso? e ficou Entendeu? muito claro, esse uniforme ele deverá ser utilizado unicamente nas competições de alto nível. Grand Prix, Grand Slam, Olimpíada, talvez até um Mundial, que eu acho difícil, porque nem todo mundo vai, vou comprar um uniforme só para competir um Mundial. Então deixa, aí lá é livre. Quer usar o uniforme ou quer usar o dobô? Pode ir. Agora, você quer lutar um campeonatinho ali de bairro e usar esse uniforme, a galera vai rir de você, né? Então, avisa o pessoal da Confederação que eu acabei, com o hashtag, acabei de fazer a versão nacional desse Hum, uniforme, para hum, ver se eles deixam tudo lá, né? É como homologado. aham. Por favor, aí. Porque ficou muito Não, legal, ficou idêntico. tranquilo. É isso Coincidentemente. aí. Eu vou falar com a Natália. Eu vou mandar foto em breve. É legal. Sim, nesse sentido, porque a Natália ela foi uma que já me fez esse questionamento, que o Maicon já, depois que ele veio do Grand Prix, ele lutou aqui no Brasil usando Foi. o uniforme. Aí ela me perguntou, pode, não pode? Eu falei, o regulamento ele prevê dobô ou uniforme de competição.
Se a WT soltar alguma portaria dizendo que é exclusivo, aí ele só poderá usar naquelas competições. Mas, por enquanto, ela só notificou que o uso desse uniforme deverá ser apenas. Então, isso não ficou claro. Agora, se no Brasil abrir essa situação, que pode ser um ou outro, etc., obviamente, eu acho que não há problema nenhum. O único ponto é, não tem mais a calça preta. É tudo branco. Ah, outra feia, né? Nossa, ficou Mas então, horrível. continuando lá com Tóquio, né? Como é que foi assim, por exemplo, quanto tempo foi que você chegou antes para poder se preparar e como foi no dia mesmo da competição? Assim, os bastidores, como é que acontecia, o que é que acontecia ali que a gente não vê na televisão, Tá. basicamente, né? As competições foram de 24 a 27. Eu saí da minha casa dia 19. Eu fui pisar no Ah, Japão dia 21. Tá? Dia 21, já da tarde para a noite. Foi o tempo de pegar um bentô, que é aqueles pratinho pronto que você acha nos mercadinhos, conveniência. Levei para o quarto, comi, cama. Né? E aí a gente teve o dia seguinte pela manhã para ir buscar uniforme, essa coisa toda no centro de distribuição. Dali a gente já almoçou no centro de competição, já ficou à tarde para o treinamento. No dia seguinte, o dia inteiro de treinamento, enfiado lá no ginásio, e aí no dia 24 iniciamos as competições. O que eu posso dizer que acontece nos bastidores que ninguém vê é uma competição normal. A gente tem uma sala de árbitros, de lá a gente tem 3 televisões, uma passa o ao vivo, a outra passa o score em tempo real e a última, quem são os selecionados para as lutas seguintes e quais os números das lutas. Então a gente vai se organizando, dali a gente vai para uma outra sala ao lado, onde a gente coloca os sets de rádio para vídeo replay, pega os cartões, etc., faz um aquecimentozinho, se for o caso, e dali a gente aguarda a chamada já para ir para dentro da área, né, do field of play, e a gente fica sentado num cantinho oculto ali, dali das cadeiras a gente levanta e vai para dentro da quadra. o nome, né? Dava o nome a cada um, aparecia na Sim, televisão. sim, sim. De vez em quando mostrava o nome errado, porque na última hora o chefe precisava trocar, mas não dava tempo de Ah, comunicar o broadcast. Por questões assim, tipo, eu vou precisar desse cara numa luta tal, eu dei bobeira, eu coloquei ele agora e tem que ir fulano, né? Mas nada que comprometesse. como é que você se sentiu na hora de ficar a primeira vez ali na arbitragem central? Então, o que eu posso falar para você sobre a questão de decisões, antes até de eu explicar o meu sentimento, a, as decisões de seleção de árbitros, elas são tomadas um pouco em cima também ainda de uma certa pressão política. Quando existe essa pressão política, e já considerando que árbitros do mesmo continente jamais participam de lutas de atletas do seu continente, a não ser os laterais. Vai lutar, por exemplo, América e Europa, pode-se colocar um árbitro da América, um árbitro da Europa, né? Para deixar equilibrado, mas só nas posições laterais. Então, quando o chefe sabe que vai lutar Ásia e Europa, atletas complicados, né? Uma luta que vai ser tensa. Quem eu coloco? Ele vai sempre procurar um árbitro neutro, que seja de outro continente, que não aqueles dois, mas um árbitro que ele sabe que nunca teve nenhum problema de luta entre aqueles dois países, porque assim não há questionamento. E aí quem que aparecia, a maioria das vezes, eu. Né? Entendi. Então, o primeiro dia e o segundo, que são categorias mais leves, não são normalmente as categorias que eu faço. Nunca foram. São categorias que eu costumo estar sempre na lateral. Imagina, feminino, 49. Eu nunca fiz uma final desse negócio. E de repente, e a gente vai vendo, passando as lutas, e eu não sou aquele tipo de cara que fica se fixando. Nós estamos nas quartas. Nós estamos na semifinal. Não. Luta chamou, eu vou lá. Tô lá. Eu não olho bandeira, eu não olho nome de atleta. Eu só olho cor, azul, vermelho. Meu negócio é ir lá e fazer meu trabalho. De repente eu olho. Eita, mas cadê o resto das lutas?
Falei, não, isso aí já é final. O quê? Final? E eu não tinha ideia de hora nem nada. Isso primeiro dia. Fui lá, fiz a final. Espanha-Tailândia. Beleza? Eu olhava assim, rapaz, cara, a espanhola vai ganhar da Pani Pac. A menina nova, 17 anos. E eu ali, né? E as duas lutando limpo, decidindo. De repente, nos 10 segundos finais, as duas saíram sapateando uma outra. Pá, 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 pum! Pé. Kumã, quando eu olho no placar, crente que a espanhola estava na frente, a tailandesa ganhou. Vitória dela. Maravilha. Entendeu? Todo mundo ficou feliz. Até a menina ganhou prata, ficou feliz. Sabe? Com 17 eu não ficaria também. Cara, eu perdi para a melhor do mundo, a número 1 do ranking. Ela já Então é tá bom. justo. Eu perdi para quem tá bem, né? Não perdi para quem estava pior que eu. Então, É. beleza. Aí eu falei, bom, fiz a minha final olímpica já, né? Não tem mais, acabou. Aí eu ficava, vídeo replay, uma coisa e outra, semifinal. Não fui para disputa de bronze. Eu acho que eu fiz numa das pernas no dia seguinte de bronze, eu fiz a primeira luta. E aí eu fiquei de stand-by. De repente, pau, final do 68. Olha o que, cara? Eu não faço 68. Como muito eu faço ali uma quarta de final, que tanto eu fiz uma luta do Deron Lee. Né? A luta que infelizmente ele perdeu para o chinês, mas faz parte. Bom, tá bom, beleza, vamos lá, mais uma final. Poxa, o Bradley eu já conheço ele. Um atleta marrento, manhoso, sabe? Tá grosso. Ele é casca grossa, mas é um cara que faz muita falta. E eu tinha que Ah, fazer o entendi. quê? Limpar meu cache. Esquece o Entendi. que você sabe do atleta. Você não pode usar isso, porque senão você fica tendencioso. Né? Tanto é que falta saiu para um lado, falta saiu para o outro. Na hora que ele foi com malandragem, eu já fui lá, catei ele, né? Já catraquei ele, já parou de fazer falta, o técnico não reclamou. Você pode observar que não tem vídeo replay. E aí acabou. Perdeu, mas perdeu justo, bacana. Tanto que os meus amigos da Inglaterra, que são árbitros, todos elogiaram, falaram foi justíssimo, ótimo, perfeito. Ele merecia o ouro, mas a luta foi disputada entre os atletas, não entre o árbitro e eles. Isso é bacana. E aí eu fiquei, Verdade. cara, eu já fiz um quarto das finais dessa Olimpíada. O que está acontecendo? Me dava vontade de perguntar para o chefe, o que você está querendo? Você está querendo me jogar na caldeira para ver se eu queimo ou se eu sobrevivo? Qual que é? Mas, no fundo, ele precisa colocar pessoas que ele confia, que ele sabe que vão decidir corretamente para salvar o pescoço dele. Entendeu? Tanto a categoria 80, que foi o dia até 80, até 73, eu fui vídeo replay nas duas finais. Eu sentei numa luta e saí na outra. Entende? Então, é o quê? Confiança. São lutas complicadas. Pô. Igual teve luta da Bianca. Eu fiquei de vídeo replay também, porque ele sabe que luta da Bianca sempre dá problema. Sempre vai dar alguma coisa. Tá? Tanto da parte do técnico da Inglaterra, quanto dela. Então, coloca um cara lá que eu sei que decide no vídeo replay e ninguém vai reclamar. Ninguém vai vir barulhar na orelha dele. Então, esse é o ponto que eu mais observo com relação a essa predileção por mim estar mais vezes ali atuante, de toda a equipe. E logo, também, que justifica muito, tanto eu quanto os outros árbitros da região pan-americana estarmos mais atuantes nos Jogos Olímpicos, é que os atletas da região pan-americana foram ficando para trás. Eles foram caindo logo no início. Então, como eu disse, os outros às vezes não estariam acessíveis, a gente vai mais vezes. A gente decide mais vezes. Mas eu te É, pergunto, por que você acha que isso aconteceu? A do, América não foi legal. olha, vamos considerar os fatores, principalmente os fatores pandemia, né? Muita gente aí começou a falácia, os brasileiros foram mal porque não teve investimento, não teve tal. Vamos começar pelo Brasil, tá? Desde que começou a pandemia, fechou tudo. Como é que os caras iam treinar?
sabe? Até para manter a qualidade física do atleta é complicada. Na última etapa antes das Olimpíadas, a confederação levou eles para a Europa. E alguns já estavam competindo na Europa, sabe? O Netinho, por exemplo, já tinha ido lá para a Croácia, ficou por lá, competiu um circuitinho que teve competições por lá, para não perder o ritmo de competição. E eles ficaram ali no centro de treinamento do Dragan Djovic, treinando com o técnico da Milica, Mandi, entendeu? Então, cara, você acha que isso não é investimento? Pode não ter sido suficiente, talvez, mas não é esse o ponto. É que a preocupação em tentar recuperar o que a pandemia atrapalhou existiu, de fato, tá? E outra, os 3 atletas do Brasil que tiveram lá, não tiveram lá porque foram agraciados com uma vaga. Eles lutaram, eles foram para Costa Rica, para Costa Rica, sentaram o cacete lá nos outros e ganharam a vaga deles, entendeu? Então eles têm o mérito deles, entendeu? Da parte técnica, eu tenho um ponto de vista, é até complicado, eu não falaria isso criticando os técnicos e treinadores desses atletas, mas eu enxergo que o momento de reação, por exemplo, da Titonelli no bronze dela, ela demorou para reagir. Mas eu não sei como estava o condicionamento dela. Netinho, talvez a mesma coisa. O Ícaro, puxa vida, eu fiz a inspeção dessa luta. Eu estava na área de inspeção. Eu ainda cheguei a falar para ele, vai lá, garoto, arrebenta. Mas não era para arrebentar daquele jeito, cara. Eu fiquei de coração partido, sério. Procurei o diretor técnico, desculpe, o médico, o OMD, né, o que seria o diretor médico da confederação, que era o responsável, o Dr. John. Fui perguntar, e como é que ele tá? Falei, não, só é por causa do nariz, né? E sangrou muito, mas ele tá bem. Assim, fisicamente não fraturou, não teve nada, não rompeu o dente, nada. Né? Mas é frustrante mesmo. Um cara que chegou onde ele chegou, nunca foi nocauteado, né? Apesar do italiano estar muito bem, mas foi uma cena lamentável. Aquilo me abalou aquele dia. Imagina, eu fiquei... E foi um dia que até o meu chefe me deixou um pouco mais quieto, que foi o dia da categoria até 80. Eu fiquei mais preservado, sabe? Eu não imaginava. Eu não sou um cara emotivo. Quando eu estou trabalhando, eu sou muito profissional, eu não penso no meu país, sabe? Eu não fico na área de árbitro lá, vai, não sei o que e tal. Não, eu fico ali comedido, tranquilo. Mas aquele dia mexeu comigo. Aquele dia... eu senti, assim, sabe, a garganta mexer, querer rolar uma lágrima, porque, puxa, não digo que ele merecesse mais que os outros 2, né? Mas todos os 3 mereciam, pelo menos, chegar a uma disputa de medalha como a Titonelli chegou, entendeu? Eu achei o resultado justo, mas eu não esperava que para ele fosse algo assim desastroso. E qualquer um que venha comentar comigo o fracasso da equipe brasileira vai escutar borracha, entendeu? Para mim não é fácil. Eles já Não. são valentes. Aí, vamos falar agora de América. Estados Unidos foi agraciado com ouro. A Anastasia estava muito boa. A menina chegou voando. Ela chegou ali, sabe, determinada. Beleza, mérito dela. Os demais pan-americanos que estiveram lutando, todos são de países que tiveram problemas com a pandemia em termos de treinamento. Treinamento outro ritmo, né? Tava meio perda de ritmo, investimento não é o mesmo. A única exceção que eu digo é o Rafael de Cuba. Esse garoto, eu conheço ele desde que ele iniciou na categoria. Ele lutava até 80 quilos e o Robariz lutava acima de 80. Robariz aposentou, ele subiu de categoria, porque sacrificava muito ele. E o moleque, ele troca porrada. Esse cara desculpa a expressão, ele é foda. É foda. É um peso pesado, difícil de ganhar. E assim, ele ganhar o bronze, pra mim, dada a dificuldade que eu sei que ele passa em Cuba, eu sei a história desse garoto, entendeu? Poxa, é até chato falar isso, mas ele costuma contrabandear charuto para ajudar no custo do projeto dele, né? Alimentação, etc., que ele tem que manter tudo isso. O governo ajuda, mas é muito pouco. Então... tá com
por exemplo, um russo daquele que é campeão que tem tudo na mão lá. Pois é, exatamente. E o garoto chega lá, para ele aquele bronze é um ouro, Ah, sabe? muito mais. É um ouro. Então, é um cara. Eu ainda não mandei os parabéns para ele, sabe? Eu falo muito com ele pelo WhatsApp. Eu ainda vou mandar um vídeo para ele, um negócio bacana. Eu acho que ele ainda está naquele momento de curtir, né? Então, deixa ele Ah, lá, na hora que esfriar um pouco, eu falo com ele. Eu não costumo falar muito com atletas, mas quando eu vejo que é um atleta que realmente chegou lá por um mérito diferenciado, eu não deixo de conversar. Mas, então, a região pan-americana teve esse problema. Alguns países da Ásia também tiveram esse problema. Haja visto o que aconteceu com a Coreia. A Coreia nunca voltou de uma edição sem levar pelo menos um ouro. E dessa vez foi uma prata e um bronze, sabe? E aí muita gente já começa também, agora os coreanos vão mudar a regra de novo, coisa e tal. Vão nada, vão mudar nada. Só se eles tiverem que reinventar o taekwondo, e aí vem o COI e tira a gente de lá, né? Não quer saber, o negócio está funcionando, está bacana. Precisa ainda de alguns ajustes, o sistema de marcação, né? O sistema eletrônico, precisa. Eu acho que ele tem que se reinventar, tem que ter uma precisão maior. Ele não deixa claro para o público nem para os árbitros quando ele marca, quando ele não marca. Às vezes o cara dá aquela sapatada de pé chapado, afunda o negócio, não entra nem o hit, não mas nem sobe o nem o... KPP. O KPP também tem seus pontos negativos. Todos os dois sistemas têm pontos negativos. Entende? Então, essas coisas precisam ser reajustadas, algumas coisas ser reavaliadas com relação ao capacete, eu acredito, né? Que é uma crítica muito, assim, clara, essa questão de tocar suavemente só no capacete, não tem nenhum empurrãozinho, nada e 3 pontos, né? Teve gente que tomou chute na cara, no nariz, que eu vi umas 3 ou 4 vezes E e não deu nada. não Então, podia marcar. não podia, só se cambalear. Você abriu contagem, você vai pelo vídeo replay e aí Aí tem marca, né? como. Aí marca, aí marca. Só para a cabeça que isso funciona. Então teve muitas, assim, muitas falhas, ao meu ver, do sistema, mas acabou que o resultado, para mim, foi justo. Ganhou quem Eu achei merecia ganhar, o melhor mesmo. entendeu? Porque Verdade. foi a primeira Olimpíada que eu não vi confusão de técnico, delegado, ou quem quer que seja reclamando de resultado. No Rio, eu, como voluntário, eu estava ali, né, pescoçando, eu via alguma coisa meio evidente, né? Dessa vez não teve, não. Dessa vez foi um negócio bacana, foi bem clean, foi bem Eu light. tenho umas 2 perguntas para você, que é até Túlio, né? Túlio Escobar, é daqui de Aham, Pernambuco, é um grande amigo meu, né? É o meu confidente. Sempre que eu tenho um problema, eu estou conversando horas com ele, né? Um aham. dos caras mais que eu conheço, né? Ele perguntou o que é que você teve de investimento para poder chegar aí? O que é que você teve que se abdicar e uma média, assim, para a gente entender o quanto você teve que se sacrificar em termos financeiros para pegar aí? Eu sou justo, tá? De todo esse processo último, desde 2019, porque assim, a confederação investiu em mim antes, né? Quando eu fiz o curso em 2017, quando eu fui para a Costa do Marfim, eu entrei pelo projeto junto com os atletas e consegui a passagem aérea. Fora isso, meu processo olímpico, meu investimento foi do meu trabalho, sabe? De tudo que eu pude produzir, cursos, etc. Né? Enfim, eu investi minhas passagens, eu investi minha nutrição, meu treinamento, tudo. É um investimento muito alto, tá? Se você levar em conta só os 4 eventos que a gente participa obrigatórios e colocar em média para cada um deles, vou colocar até com um pouquinho de mais de vontade. R$ 4.000 cada passagem de volta já são 16, tá? Você recebe um por dia lá, né? São US$ 100 por dia. No Grand Prix vai dar aí US$ 300. Nos qualificatórios, 200.
Então, 16, vamos jogar que dê aí 12 mil reais, 13 mil reais. Só que antes disso, eu tenho o camping. O camping, eu pago tudo. Eu pago passagem, eu pago alimentação. Só nos dias de camping que eles arrumam alojamento pra gente. Entende? E além disso, eu tenho que pagar pelo camping US$ 100. Então não é uma coisa barata. E aí vem participação em eventos intercalados aos 4 oficiais. Te convido para o Mundial, você vai falar não? Se você está num processo olímpico, tem que ir para o Mundial. Lá vai mais 4 barão, né? Ah, mas o Mundial são 5 dias, são US$ 500. Pô, já cai um pouco o preço, né? Mas entre uma coisa e outra, eu tenho que abdicar do quê? Ah, tem que abdicar da presença da minha dona, né? A dona do meu coração, minha esposa. Então tem que trazer uma lembrancinha. Lá vai mais um dinheirinho. Ai, me traz um creme, me traz e tal. Lá vai mais uma graninha. Tudo isso é investimento, entendeu? Você quer ficar feliz, você tem que fazer outra pessoa feliz. Então, no final de tudo, eu jogaria aí um processo olímpico como foi esse para Tóquio, eu não gastei menos de 30 mil reais. Eu acredito que por baixo foi o meu investimento, sabe? Não... Eu estou levando em conta custo com nutrição, treinamento, né? Academia. Aí uma hora você machuca, você tem que ir no médico, um tratamento, uma coisa ou outra. É o plano de saúde que você tem que manter também, né? Então, não é barato. Fora os custos que tem um... Oi? Rodar de Uber? Você chegou até rodar de Uber? Até 2019, comecinho de 2018 para 2019, eu estava fazendo Uber. Isso ninguém fica sabendo, né? Quando tu tá lá em Tóquio, finalmente conquista, né? Por isso que é importante a gente estar te contando por fora, cara. E eu falo, uma coisa, eu não tenho vergonha de falar, entendeu? Eu também não. Eu fazia, botei meu carrinho no negócio, ficava aí 8 horas por dia dirigindo, justamente para levantar a grana, sabe? Porque eu já tinha de algumas outras coisas que custeava, ajudava em casa, né? Aquela grana era só para as minhas viagens, só para os meus projetos. Mas aí, e aí, quando é que a gente vai casar? Quando chegou em 2019, na época do camping, eu tava naquela, eu vou pro camping só para me despedir da galera. Porque ou eu vou para a Olimpíada ou eu caso. E aí aconteceu uma reviravolta na minha vida. Apareceu uma oportunidade, vendi a empresa, porteira fechada, que eu queria ajeitar também a aposentadoria da minha mãe, né? Minha mãe já tem idade e tal. E, enfim, foi um negócio bom. Então, eu parei o Uber, parei tudo, apareceu uma graninha, eu falei, não, ainda estou vivo, vou nesse processo. Então, não vou mais despedir, não. Eu tive 2 semanas para conseguir, pelo menos, diminuir um pouco o peso, aumentar um pouco o ritmo, que eu estava já num treinamento falido, né? Eu estava indo mesmo só por participar, gastar dinheiro para participar. Aí eu fui para disputar e consegui me qualificar. Aí dali para frente era eu e o Marcelo ali, sabe? Igual os cavalinhos da Globo. Uma hora um tá na frente, outra hora tá o outro. E vamos embora. Foi divertido, foi legal. Hoje eu tenho apoio da minha esposa. Nossa, minha esposa curtiu demais essa ida a Tóquio. Ela é japonesa. Então, mais do que... ela é japonesa. Sobrenome é Ishii. Então, mãe, o pai, família toda. Ela tem um irmão vivendo no Japão também. Todo mundo curtiu muito. Foi muito legal. Então, assim, para a gente concluir as perguntas, né? Eu te pergunto quais são os teus planos para o futuro e o que é que você espera do Taekwondo em termos de desenvolvimento, né? Olha, planos futuros. Eu ainda não... É cedo para falar que eu vou participar do processo agora para Paris, né? Mas tudo vai depender do rumo que vai tomar minha vida aqui para frente, né? Eu tenho alguns outros planos, outras metas, e pode ser que elas se choquem, né? Caso contrário, estou lá de novo. Mas, eu digo assim, no processo, né? Se eu vou passar o processo de novo, eu não sei, é outra história. Eu acho que passa, viu? Não, pior que passa. Se passar as provas, tudo, o resto é fichinha.
Sobre o que eu acho do Taekwondo para o futuro, se tem alguma mudança ou tal, agora, para esse momento, eu não consigo precisar o que viria a mudar. Em termos de regulamento, o regulamento ele ficou bem enxuto agora. Ele ficou bem praticável, né? E, ao mesmo tempo, ele não gera dúvidas de interpretação. O que acontece é os regulamentos eles vêm sendo adaptados à medida que são criadas nuances por parte de técnicos e atletas. Ou seja, eles começam a inventar coisas, lá vão eles fazer adendo ao regulamento. Porque isso pode, isso não pode, isso tal. Se você assistir as lutas da Williams, da Grã-Bretanha, você vai perceber uma nova, que ela não fazia isso até a Olimpíada. Ela levanta o Neryotiagi, ela segura a coxa Eu vi. e vai para cima da adversária, solta a perna e pau. Aí Eu na achei. hora eu vi isso a primeira vez, eu já chamei o chefe, falei, vem cá. Quando o atleta segura o pé e bate com o pé na cabeça do outro, é falta. E o ponto é invalidado. E quando a atleta segura a perna esticada lá em cima, retém, aí ela solta para acertar a adversária. Ele já botou a mão na cabeça. Sim. Por enquanto a gente não faz nada. Deixa, porque agora, se ela estiver com a mão na perna e vier a tocar e fazer. Eu acho que já já ele volta. Peraí, pessoal, vou tentar conversar com ele aqui no WhatsApp, para ver se ele descarregou, né? O celular. Um minuto. Pronto, estamos de volta. Estamos de volta. Então, como eu estava dizendo, na interpretação atual, supondo uma situação de clinch, que o atleta segura a sua própria perna e bate a cabeça do outro para fazer o ponto, é falta. Vamos numa outra situação. Em clinch, o atleta faz o chute à cabeça, mas por ele estar muito próximo à cabeça do outro, toca no capacete dele mesmo também. O seu próprio pé bate no seu capacete e faz ponto. Esse ponto não pode ser retirado, porque o chute é legítimo. Azar o dele. É a mesma coisa, tem aquele maluco que fez aquele Scorpion Kick agora na Olimpíada. Vamos supor que a cabeça do adversário não está no caminho, o pé pega na cabeça dele e sobe 3 pontos contra ele. Azar o dele, vantagem do outro. Então tem algumas coisas assim que a gente fala bizarras, né, no meio dessa contextualização que os atletas estão criando agora, que podem vir a criar novas diretrizes de interpretação da regra. Mas eu acredito que mudanças não. O que talvez o comitê de arbitragem venha se preocupar vai ser com aquilo que eu mencionei. Como a gente diz, a atualização dos sistemas de pontuação eletrônico, né? Vai dar mais consistência, porque continua sendo fato gerador de crítica a forma como funciona o sistema. Então, isso eu acredito que venha a ter mais mudança. Mas eu já ouvi da direção tanto das duas, a KPIP como a da IDO, que o maior problema é que não há investimento. A Federação Mundial não investe neles. Mas eu não acredito que seja obrigação da Federação Mundial. Você que tem que apresentar um Claro, deu uma produto volta. com uma qualidade mínima e aí a gente vai dizer se está bom ou não está bom. Eu tenho Né? uma novidade sobre isso. Ah, Você já viu aquele sistema canadense, que é um colete preto, que ele não precisa de meia?
Não, não, não conheço. Penny Armour. É uma tecnologia que é de uma startup, tem investimento de milhões nela. Ele é canadense, que tem até aquela atleta Ivete Young, Sei, sei. ela tá com Valéria, daqui. Uhum. E fechei agora, né? A Strike fechou a parceria lá com essa empresa para representar no Brasil. E eu acho um sistema bastante promissor, porque você não precisa de meia, é muito mais relacionado com o impacto mesmo, para poder ter Sei. a pontuação, né? E eu já fui representante da KPIP, conheço bem o sistema, conheço as pessoas, né? Conheço o Lee, né, que é o CEO, conheço Sim. tudo isso. E eu acredito nesse sistema. Então, eu já te convido, né? Estou recebendo, acho, quinta-feira agora, 4 desses coletes. Então, eu te convido a testá-los em Uhum. breve. A gente tentar montar alguma coisa na hora que for possível, né? Sem muita pressa, para testar algum tipo de interação. Como é que funcionaria a dinâmica com esse colete, né? Porque eu tenho Uhum. certeza que em breve vão começar algum tipo de negociação com a WT. Eu já te convido aí para a gente estudar junto, né? E outra Aham. coisa, entendo também partindo desde o do início, né? Não é Uhum. pegando a tecnologia que as pessoas já usam lá fora e tendo que se adaptar depois. Aham. Vamos estar desde o início aí com essa possibilidade. Rapaz, eu tô vendo aqui gente de Taipei entrando aqui na nossa live. É? É, uma Legal. árbitra. Maravilha. Ó, dá um alô pra ela. Hello, Claire. How are you, my sister? I'm seeing you coming on our live. Be welcome. É, tem Ok. bastante gente aqui. Legal. Sim, sim. Maravilha. Isso é o que estão assistindo agora, né? Ainda vem bem mais por aí. Eu Aham. queria, para a gente concluir, né, que eu falo em nome do Tecondista de uma maneira geral. Nós ficamos muito felizes, né, do seu alcance. Acho que não tem mais nada, não tem nada que você possa querer mais do que chegar é, num, nos Jogos Olímpicos, ainda mais numa final. Você pode até chegar nos Jogos Olímpicos e não participar da final, né? Eu Eu vou acho que dizer para você. você, desculpa te interromper. É, realmente, não há algo além de estar em uma Olimpíada e principalmente fazer uma final que seja. É, eu acho que é o topo que uma pessoa pode chegar. E o que é mais interessante, sobreviver a isso, né? Sair de lá com uma crítica positiva. Mas eu, como me conheço, assim, eu começo agora um novo sentimento, um novo desejo, que eu até já tinha quando eu estava pegando o meu voo para Tóquio. Quem será o próximo depois de mim? É assim, uma vez que eu fui lá e botei a bandeira do Brasil no topo da montanha, eu preciso que outros venham e mantenham a bandeira em pé. Entendeu? Ah, É marcar território. Ah, vai ser o Mestre Marcelo? Não sei. Vai continuar sendo eu até que venha um próximo? Não sei. Agora, quem será esse próximo? Nós não sabemos. Porque para se tornar árbitro internacional, para se dedicar como árbitro internacional e chegar ao nível, ao ponto que eu cheguei, é muito investimento, precisa ter muita paixão pelo que faz, tá? Não vão pensando que vai ter ali que alguém que vai te custear, que vai te ajudar, que vai. Não, não. Você vai abdicar de família, você vai abdicar de dinheiro, você vai trabalhar para isso porque você tem paixão por isso. Porque você traça um objetivo na sua vida, como todo atleta faz. Não é diferente para ele. Eu quero ir para uma Olimpíada, ganhar ou perder? Eu quero. Então eu vou me desgastar, eu vou fazer cirurgia de joelho, eu vou. Tem um monte de coisa, até o cara chegar onde ele chegou. Chegou lá, beleza, relaxei. Né? Só que o que os maiores atletas que já estiveram em Olimpíadas, em que posição eles estão hoje? Ou eles são dirigentes, ou eles são técnicos. Porque a loucura não acaba, sabe? O vício pelo negócio não acaba. Então, uma coisa que eu já disse em algumas entrevistas, até quando eu voltava ao Brasil, eu sinto, sim, uma responsabilidade muito grande
de continuar esse processo de transmitir conhecimento sobre arbitragem, aperfeiçoamento técnico da arbitragem no Brasil. Não só, o país que quiser me convidar a trabalhar com ele, desde que seja daqui do Brasil, né, dar um apoio técnico, eu vou ajudar como eu sempre fiz. Né? Mas eu quero ajudar o Brasil a subir. Mas preciso, primeiro, que os árbitros no Brasil, atuais e os futuros, abram suas mentes e mudem sua mentalidade sobre o que é ser árbitro. Tá? Não é só querer a benesse, a ajuda ou tal ou qual. Não, não esquece, ganhar dinheiro sendo árbitro, ninguém consegue. Não existe. Só quer isso, vai arbitrar campeonato da FIFA. Lá eles pagam bem pra caramba. Mas para chegar a ser árbitro da FIFA também é um investimento enorme. Então, passar meu conhecimento, eu quero passar minha experiência, minha expertise com a Olimpíada, sabe? Essa sensação, incentivar as pessoas a terem esse mesmo desejo nas suas vidas. Eu não sei se eu chego a uma Olimpíada, mas, cara, você é um mundial. Você é um árbitro de mundial, sabe? Então, colocar nas pessoas essa semente, entendeu? É despertar nelas o tesão pelo negócio. E eu sei que não é fácil. A gente vai escolher aí 1 a cada 1000 que se destacam. Mas se eu conseguir esses destaques, que eles sigam comigo, que eles sigam os passos que eu deixei, entendeu? Que eles um dia possam chegar onde eu cheguei, entendeu? E manter a bandeirinha lá fincada. Esse é o ponto, sabe? E isso é uma coisa que é prática em muitos países. Eu vejo que existe uma geração vindo depois de outra, outra depois de outra, e são países que tradicionalmente estão em todos os Jogos Olímpicos desde 2000. Esse foi o primeiro que não teve árbitro do México. Isso foi notável. Por quê? No processo não passaram, infelizmente, porque a geração que veio chegando foi se diminuindo, foi se dissolvendo. Quando chegou no dia do camping, não tinha qualidade técnica, ou não tinha qualidade física, ou não tinha o necessário para estar ali. Sabe? E arbitrar não é, chamaram para o campeonato lá, vou lá. Não, o árbitro ele estuda constantemente. Eu aqui, tudo bem, meu trabalho como coordenador na confederação, né? Mas mesmo antes de eu participar da confederação, em que eu entrei também em 2017, eu sempre tive essa prática de baixar vídeo do YouTube e tal, e estudar os meus vídeos, os vídeos dos meus colegas, não para apontar erros, mas para entender a dinâmica da coisa, onde que eu posso melhorar, onde até o meu posicionamento enquadra. Qual é a melhor posição que eu devo estar para estar sempre de olho no placar e ter os atletas no meu campo visual? Tudo isso faz parte do estudo. Então, a arbitragem não é só aprender regra, ir lá e aplicar com o atleta. Eu diria mais que isso, é quase uma ciência. E hoje, como eu disse, o árbitro é polivalente. E nós, quando estamos na posição, principalmente como árbitro central, eles querem que nós sejamos como, sabe, heróis, eu diria assim, como semideuses. A gente não pode errar. A gente tem que ser perfeito, e nós somos humanos. E como humanos a gente erra. Agora, saber admitir o próprio erro pela crítica ou pelo excesso que às vezes acontece pelos técnicos, e você tomar aquilo para si, fazer uma autocrítica e aperfeiçoar, é o caminho. E isso está dentro da marcialidade também. A gente não evolui dentro da arte marcial se a gente não fizer a própria autocrítica para evoluir. Se você sempre achar eu sou o dono da verdade, você fica estagnado no tempo. Você vai ser mestre de si mesmo, de nada mais. Então, na arbitragem não é diferente. E eu queria te dizer também em nome da comunidade do Taekwondo no Brasil, e até dos teus colegas mesmo, né? Mesmo que não sejam daqui, que você entrou para a história, né? Você agora é uma lenda, Taekwondo, você alcançou aí o máximo. Essa preocupação com o futuro, futuros árbitros também é muito nobre. Eu tenho planos aí relacionados a cursos também que eu posso conversar com você depois sobre isso, que tem exatamente essa ideia em relação a que as pessoas tenham acesso a um conhecimento de qualidade, né?
Mas para te premiar com isso, que geralmente o árbitro, acho que nunca, né? Ganhar, pode ter um troféu de melhor árbitro, uma coisa ou outra, mas uma medalha, nunca vi. É, Então, eu difícil. tenho a medalha do Taekwondo Legend, né, que foi criado pela Strike em associação com a Adidas Taekwondo, na qual eu sou responsável há 12 anos no Brasil. E muita gente não me conhecia, mas com um podcast agora estou conhecendo a pessoa por trás da empresa, né? Uhum. E dizer que eu vou te enviar essa medalha, né? Com reconhecimento pela coragem, por tudo que você se abdicou, por todo estudo, por esses campeonatos invisíveis que os árbitros passam e principalmente pela sua habilidade também de construir uma relação nesse meio tão difícil, né? Uhum. Que te permitiu chegar nesse nível. E eu sei que não é só a questão de porque o pessoal da América não foi para a final, porque eu acho que ele tinha outras opções. Sim, É sim, ele muita tinha. competência, é muita competência. A gente precisa valorizar isso. Como eu falei, né, eu tive um pouco de vivência com a arbitragem, eu trabalhei em tudo no taekwondo. E eu fiquei muito feliz, eu me senti ali também. No meu Uhum. caso, como fornecedor de material, quando um dobô meu vai para a Olimpíada, eu estou na Olimpíada também. Eu já fui para 3 Olimpíadas, desde Aham. 2012 eu estou lá. E da época que você estava justamente começando aí em outras, como você contou, né? Eu fico Uhum. feliz, quero te agradecer. Agradecer a todo mundo que assistiu, né? Essa é a primeira edição mesmo, né, do Style Podcast que eu faço ao vivo. Eu queria que as pessoas sentissem, né? Tudo que você está falando. Dizer meus parabéns, obrigado pela oportunidade. Se você Obrigado. quiser deixar mais uma mensagem, que essa é a hora. Ah, o que eu gostaria mesmo era de agradecer, Leonardo, a oportunidade, sabe, de falar realmente que eu vivi, o que eu senti, né, as minhas visões, né. Eu acho assim, a gente abrangeu aqui um assunto bacana, me fez relembrar coisas desde quando eu comecei, né, no Taekwondo, de certa forma relembrar também alguns momentos de sofrimento, frustração, mas são coisas que a gente tem que aprender como ser humano a superar, né? E cicatrizes, a gente olha para elas, lembra o motivo delas e tá ali, não vai sumir, né? É aprender a lidar com aquilo. Então, poxa, agradecer mesmo, de coração, tá? A oportunidade, a premiação que você está dispondo à minha pessoa. E, obviamente, dizer, né? Eu estive lá como árbitro da Federação Mundial, mas em momento algum eu deixei de ser brasileiro. Então, assim como eu apontei anteriormente, eu estive sim na torcida pelos nossos atletas, como eu nunca deixei de estar. Tenho minhas críticas pessoais, espero que sejam respeitadas, tá? É o meu ponto de vista técnico. Eu sei que em algum ponto eu posso errar, porque eu não sei tanto, com tanta propriedade da vida dos atletas, mas eu sei do contexto de luta, né? Tanto dos atletas nossos quanto dos outros, eu não sei tanto, né? Mas, assim, poxa, foi um pouco. Eu fiquei chateado mesmo com o negócio do Ícaro. Mas eu achei que os três chegarem da maneira que chegaram numa Olimpíada e já terem alcançado estar em Tóquio, apesar de todas as dificuldades que essa pandemia colocou, eles são sim heróis. Tão heróis quanto eu fui, tá? De ter também perseguido esse sonho meu, ter participado dessa Olimpíada singular que não foi fácil, todo dia teste de Covid, não sei o que, e não poder sair do hotel. A gente não podia fazer nada que não fosse trabalhar, comer, dormir. Trabalhar, comer, dormir. Sabe? E do aeroporto para o hotel, do hotel para o aeroporto. Não podia botar o pé na rua. Olha que coisa chata, né? Então, Imagina. tudo isso faz parte dessa experiência ímpar. E, né? Obrigado, Leonardo. Obrigado Eu que mesmo, meu agradeço. camarada, de coração, tá? E muito sucesso para você, muito sucesso para o seu podcast, né? Espero poder estar aqui em oportunidades futuras
compartilhando com você, talvez até novidades sobre a arbitragem, né? Que agora a gente não vai ter muita coisa para esse ano. Esse ano, inicialmente, bom, a partir de setembro, depois das Olimpíadas, começa um novo regulamento do Para-Taekwondo. Tá? É uma outra situação. Mas para esse ano, o calendário mundial, ele prevê unicamente as eleições da Federação Mundial. A Assembleia Geral, onde vai ter eleições, etc. Passado isso, só ano que vem. Já ouvi de uma árbitra chinesa que o Mundial que foi cancelado esse ano está de pé para o ano que vem, na China. Só não sabemos quando, né, e como que vai acontecer. Porque a China ainda está muito restrita para estrangeiros. Mas eu acredito que até lá a coisa se ajuste de uma maneira mais, né, e a coisa role. Então, brigadão mesmo, tá? E a todos os participantes desse podcast que estiveram aqui prestigiando a gente, deixaram sua mensagem também, meu carinho mais profundo, do fundo do coração, tá? Eu andei lendo aqui algumas palavras, né, de parabenização, enfim, de estímulo. Eu não me lembro quem foi aqui que falou aí comentou sobre os uniformes, alguma coisa. Cadê? O Acho que Cláudio. era sobre É, o a deles aqui. Cláudio Breno, que acha de liberar os uniformes para todos os atletas. Então, tem muita coisa legal aqui. Eu vou acompanhando, vou lendo. Acho muito bacana essa interação, acho isso legal. Acho que a comunidade do Taekwondo no Brasil tem que estar feliz com o que a gente alcançou, sabe? O mérito não é só meu. Eu despendi meu sacrifício pessoal para estar na Olimpíada, mas porque eu também tenho algo para compartilhar com a comunidade. Não pode ser algo só para mim. Não pode ser algo só meu, pessoal. Então, esse prêmio que você estende à minha pessoa, me sinto lisonjeado, honrado, mas saibam todos, principalmente os presentes aqui, que esse prêmio não, ele veio também daquele colega, árbitro, daquele amigo que uma hora ou outra me deu um tapinha nas costas e falou, não desiste não, tá? Esses também são merecedores junto comigo. E o mestre Marcelo, principalmente, meu irmão, coração, não é meu irmão de sangue, mas é o irmão que eu não tive. Eu tenho 2 irmãs, né? Ele também tem uma porrada de irmã, então a gente acabou se encontrando nesse meio de jogo aí. E, cara, eu não teria chegado onde eu cheguei não fosse por ele. Várias vezes eu já quis desistir, ele falava para mim, não, desiste não. Vai lá que você consegue. Então, de coração, agradecer mesmo o mestre Marcelo Rezende, tá? E essa homenagem vai para ele também, tá? Eu sei, Leonardo, você dedicou ela a mim, mas eu não sou egoísta a esse ponto de ficar com algo só para mim, ok? Ok, E então, de bom. muito obrigado mesmo, tá? Eu agradeço a oportunidade. Até logo. Até logo.